Bem-vindos a mais uma exploração aqui no The Deep Dive. Olha, hoje a gente tem um material, assim, fascinante. Mergulha numa das profecias mais enigmáticas e talvez mais debatidas da Bíblia, as tais 70 semanas, lá do livro de Daniel, capítulo 9, já ouviu falar? A nossa missão aqui, então, é tentar desembrulhar um pouco o contexto dessa passagem, né? Entender como ela se liga com outros textos, principalmente com o que o próprio Jesus falou sobre os tempos do fim, lá em Mateus 24, e, claro, tirar os pontos-chave dessa interpretação específica que a nossa fonte apresenta. Parece um desafio interessante, né? Prontos para mergulhar nisso? Com certeza. Daniel 9 é, para muita gente, uma peça central mesmo para entender a escatologia bíblica. O estudo das últimas coisas, né? E, como a gente vai ver, o material que temos em mãos, ele destaca que o próprio Jesus, olha só, apontou diretamente para essa passagem. Que interessante. Então, vamos dar uma olhada no que a fonte diz sobre o cenário histórico, a oração incrível de Daniel e, claro, a profecia em si. Boa. Então, para começar, ajuda a gente a situar onde o Daniel 9 se encaixa no livro todo. Porque Daniel tem uma estrutura meio diferente, né? Uma parte mais histórica no começo e depois umas visões bem Exato. complexas. O livro de Daniel, ele meio que dividido em duas partes grandes, né? Os primeiros 6 capítulos contam mais as histórias, as experiências de Daniel e dos amigos dele na corte da Babilônia, depois da Pérsia. Sabe, Daniel na cova dos leões, essas coisas todas. As histórias mais conhecidas. Isso, já os últimos 6 capítulos, do 7 ao 12, aí sim são cheios de visões proféticas muito simbólicas. E tem um detalhe, esses capítulos proféticos, eles não seguem uma ordem cronológica certinha, sabe? O capítulo 9, que é o nosso foco hoje, na verdade acontece ali entre os eventos do capítulo 5, que é a queda da Babilônia, e o 6, que é Daniel e os leões. Já era o tempo do Império Persa. Entendi. E tem uma outra curiosidade que a fonte aponta. Sobre a língua usada, né? Parece que muda. Muda sim. Do capítulo 2 até o 7, o texto original foi escrito em aramaico. Era a língua franca da época, né? O foco ali parece ser mais nos impérios mundiais, nos gentios. Mas aí, a partir do capítulo 8, e isso inclui o 9, o texto volta para o hebraico. E o foco parece se voltar mais diretamente para Daniel e para o povo de Israel. É tipo, a lente muda de lugar. Que legal essa mudança de foco. E o capítulo 9, então, ele começa com Daniel fazendo algo bem específico, estudando as escrituras. Ele estava lendo Jeremias, é isso? Exatamente isso. Daniel 9, versículo 2, diz que ele estava estudando os livros e entendeu, pela palavra do Senhor ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Ele estava lendo Jeremias 25 e 29, que previam justamente esses 70 anos de cativeiro na Babilônia. Aí Daniel percebeu, opa, o tempo está acabando. E diante dessa descoberta, o que ele faz? Ele ora. Mas assim, não é uma oração qualquer, né? A fonte descreve algo bem intenso. Intensíssimo. Ele ora com jejum, pano de saco e cinza. Isso mostra a seriedade da coisa para ele, né? Nossa. Ele não só leu a profecia, ele levou aquilo a sério, sabe? Literalmente. E buscou a Deus de forma desesperada, assim, fervorosa, pela restauração do povo e da cidade dele. E essa oração, que está lá nos versículos 1 a 19, é basicamente uma confissão, certo? É uma confissão profunda, muito profunda. Ele reconhece os pecados de Israel, a justiça de Deus em permitir o cativeiro por causa da rebeldia deles, e ele clama por misericórdia pela restauração de Jerusalém. E o interessante é que Daniel, mesmo sendo considerado um homem justo, ele se inclui o tempo todo nesse nós pecamos, nós fomos rebeldes. Que incrível. Ele se identifica totalmente com a situação do povo dele. Uma humildade tremenda. Que demonstração, né? E no meio dessa oração tão profunda, tão intensa, ele é interrompido... E de uma forma bem... celestial. Exatamente. Pelo anjo Gabriel. Daniel até descreve ele como o homem Gabriel. Ele chega voando rapidamente, toca em Daniel e diz algo muito marcante. Daniel, você é muito amado. Muito amado. E Gabriel diz que veio para dar entendimento e compreensão.
A fonte que a gente analisou até sugere uma conexão interessante aqui. Parece que ser amado por Deus está ligado a receber revelações especiais sobre os planos dele. Faz sentido. Aconteceu com Daniel aqui, e séculos depois com o apóstolo João, né? Chamado de o discípulo amado que recebeu a revelação do Apocalipse. Verdade. E tem um detalhezinho curioso que a fonte também ressalta. Gabriel tocou nele por volta da hora do sacrifício da tarde. Só que, bom, o templo estava destruído, né? Não tinha sacrifício nenhum acontecendo. É mesmo. Mas isso mostra como a mente de Daniel ainda estava conectada com os rituais, com os tempos estabelecidos por Deus, mesmo lá no exílio. Faz todo sentido. Agora vamos dar um salto no tempo, então? A fonte conecta essa profecia de Daniel direto com Jesus, séculos depois. Como é que isso acontece? Olha, acontece num momento super chave. O Sermão do Monte das Oliveiras. Está lá registrado em Mateus 24. Segundo a fonte, Jesus estava falando em particular com 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André. E eles perguntaram sobre os sinais da vinda dele e do fim dos tempos, né? Ah, o famoso discurso sobre o fim dos tempos. E Jesus começa falando de vários sinais, mas ele faz uma ressalva importante, né? Faz. Ele fala de guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, mas aí ele diz, olha, isso tudo é só o princípio das dores. A fonte até compara isso com as dores de parto, sabe? Sei. Elas indicam que algo grande está vindo, aumentam em frequência e intensidade, mas ainda não são o evento final em si. Entendi, então esses são sinais mais gerais. Mas Jesus aponta para um evento específico, que seria o grande gatilho, o sinal definitivo para quem estivesse na Judéia naquela época, para fugir. Que evento é esse? Ele aponta diretamente para Daniel. Em Mateus 24, versículo 15, Jesus diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quer dizer, Jesus pega essa profecia de Daniel sobre a abominação da desolação e coloca ela como sinal crucial. A abominação da desolação, que termo forte. O que a fonte diz que isso significa exatamente? Bom, a interpretação que a fonte apresenta é que se trata de uma profanação extrema, uma coisa horrível mesmo, no lugar mais sagrado do templo judaico, o Santo dos Santos. Provavelmente a instalação de um ídolo pagão ou algo do tipo, ali dentro. A fonte até lembra que já houve um precedente histórico disso, lá em 167 a.C., com um rei sírio grego, Antíoco Epífânio. Ah, sim. Ele sacrificou um porco no altar e colocou uma estátua de Zeus no templo. Isso causou a revolta dos Macabeus e levou à purificação do templo, que é comemorada até hoje no Hanukkah, né? Então, a profecia de Jesus, seguindo essa leitura, indicaria que algo parecido ia acontecer de novo. E isso implicaria que teria que haver um templo em Jerusalém no futuro para essa profanação poder ocorrer, né? Interessante isso. Exatamente essa é a implicação que a fonte levanta. E a urgência que Jesus descreve é total. Quem estiver no telhado, não desça para tirar as coisas de casa. Quem estiver no campo, não volte para buscar a capa. É fuga imediata. Nossa. A fonte até brinca que seria algo tão visível que talvez desse para ver na CNN, mas a instrução de fuga é bem específica, para quem está na Judéia. E tem a referência ao sábado também, né? Orem para que a fuga não seja no inverno nem no sábado. Isso reforça bem o contexto judaico, as dificuldades práticas da época. Perfeito. E note uma coisa, Jesus não só cita Daniel como chama de profeta, validando a autoria e o status profético dele. Isso é importante porque alguns críticos questionam isso, né? Sim, é um ponto relevante. Logo depois, Jesus fala da grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. E aí ele está citando diretamente Daniel 12. A fonte entende que isso se refere à segunda metade de um período de 7 anos. E tem aquela frase impactante. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. Uau! A fonte sugere que isso pode ser uma alusão a um poder de destruição em massa, sabe? Capaz de ameaçar toda a humanidade. Algo que, bom, só se tornou uma realidade assustadora na nossa era. Os versículos 24 a 27. Vamos analisar o que a fonte diz sobre eles, começando pelo panorama geral no versículo 24. Certo.
O versículo 24 é, assim, a chave de tudo. Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, os judeus, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. E aí ele estabelece 6 objetivos grandiosos que precisam ser cumpridos ao final dessas 70 semanas. 6 objetivos, quais são? São eles: primeiro, fazer cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E sexto, ungir o santo dos santos. 6 objetivos bem abrangentes. E qual o argumento que a fonte tira disso? Bom, a fonte argumenta que, se a gente olhar para a história e para o mundo hoje, esses 6 objetivos ainda não foram totalmente alcançados para o povo judeu e para Jerusalém. Por exemplo, a justiça eterna ainda não chegou plenamente, né? É verdade. Por isso, a conclusão dessa linha de interpretação é que, embora a parte da profecia já tenha se cumprido, a 70 semana ainda está no futuro. Entendi. E essas semanas, elas não são semanas normais de 7 dias, né? A fonte explica isso. Explica sim. O termo hebraico é shavuim, que significa literalmente setes. O contexto indica que são setes de anos. A fonte aponta para Levítico 25, que fala do ano sabático, né? A cada 7 anos a terra tinha que descansar. Certo. E também para 2 Crônicas 36, que liga os 70 anos de cativeiro às 70 vezes que Israel desobedeceu esse descanso sabático da terra. Ou seja, 70 vezes 7 anos, que dá 490 anos. Então, 70 semanas de ano seriam 490 anos no total. O que a fonte chama de espantoso. Ele fala das primeiras 69 semanas. Sim, o versículo 25 diz assim: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Bom, 7 mais 62, 69 semanas de anos. Ou seja, 483 anos proféticos. Ok. E o ponto crucial aqui é o ponto de partida. Uma ordem específica para restaurar e edificar Jerusalém. Não só o templo, a cidade. E a fonte analisa uns decretos persas para achar essa ordem específica, né? Porque ela foca naquele decreto de Artaxerxes em 445 a.C. que o Memias conseguiu. Então, segundo a análise da fonte, os decretos anteriores focavam mais na reconstrução do templo. Mas Daniel 9:25 é bem específico. As praças e as circunvalações, ou seja, os muros, as defesas, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O foco é na cidade, na estrutura e na defesa dela. Ah, tá. E o decreto que Artaxerxes deu a Neemias, que está lá em Neemias 2, foi justamente o que deu autoridade para reconstruir a cidade e seus muros. E aí a fonte, seguindo uns cálculos de um investigador do século XIX, um tal de Sir Robert Anderson, chega a datar esse decreto com uma precisão assim, impressionante. 14 de março de 445 a.C. Peraí, 14 de março de 445 a.C. Que precisão é essa? Ok, então esse seria o ponto de partida. E o ponto final dessas 69 semanas, desses 483 anos proféticos? O texto diz: até ao Messias o príncipe, em hebraico Mashiach Nagide. A interpretação da fonte é que isso se refere ao dia exato em que Jesus se apresentou publicamente como rei a Jerusalém, ou seja, a entrada triunfal, o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos. Exato. Nesse dia, ele cumpriu direitinho a profecia de Zacarias 9:9. Montado num jumentinho, a multidão o aclamou com partes do Salmo 118. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Uma saudação claramente messiânica, né? Sim, com certeza. Os fariseus ficaram furiosos, claro. Mas Jesus respondeu que se eles se calassem, as próprias pedras clamariam, ressaltando a importância cósmica daquele dia. E essa interpretação também atribui uma data exata para esse dia da entrada triunfal? Atribui sim. Baseada nos mesmos cálculos do Anderson, a fonte aponta para 6 de abril de 32 DC. E agora? Agora vem a parte que a fonte considera o gran finale matemático da coisa toda. Opa, estou curiosa. Como eles conectam essas duas datas com os 483 anos? Então, aqui entra um detalhe crucial dessa interpretação. O uso de um ano profético de 360 dias. Ah, não 365. Não, 360.
A fonte argumenta que essa convenção não é aleatória, mas que ela aparece em outros textos bíblicos, tipo em Gênesis, no relato do dilúvio, e também no Apocalipse, sugerindo um tipo de calendário divino, ou simbólico, diferente do nosso ano solar de 365 dias e um quarto. Ok, um ano de 360 dias. Então, 69 semanas de anos proféticos seriam... Seriam 69 semanas, vezes 7 anos por semana, isso dá 483 anos. Multiplicando esses 483 anos por 360 dias por ano, a gente chega a 173.880 dias. 173.880 dias. E a afirmação da fonte é que o intervalo entre aquelas duas datas específicas que você mencionou... Exatamente. Entre 14 de março de 445 a.C., o decreto de Artaxerxes, e 6 de abril de 32 depois de Cristo, a entrada triunfal, contando todos os dias corridos, ajustando por anos bissextos, diferenças de calendário e tudo mais, dá exatamente 173.880 dias. Não acredito! Segundo essa análise, a precisão é absoluta, margem de erro zero. É como se Gabriel tivesse dado a Daniel um cronograma exato, com séculos de antecedência, apontando o dia específico em que o Messias se apresentaria como rei a Jerusalém. Isso é realmente de cair o queixo, se for assim mesmo. Mas confiar em datações tão antigas, com precisão de dias, parece um desafio enorme, né? Como é que a fonte lida com possíveis incertezas históricas nesses cálculos todos? Olha, a fonte que a gente analisou se baseia muito forte na pesquisa desse Sir Robert Anderson, que, pelo visto, dedicou anos a isso, cruzando registros astronômicos, históricos. É claro que é uma interpretação que depende dessa reconstrução histórica e também da aceitação do ano profético de 360 dias, né? Sim, claro. Mas a fonte apresenta isso como um argumento muito poderoso e reforça um ponto importante. O livro de Daniel, incluindo o capítulo 9, já estava traduzido para o grego na Septuaginta séculos antes de Cristo nascer. Isso impediria, segundo eles, qualquer acusação de que a profecia foi inventada ou ajustada depois dos fatos, para encaixar. Entendi. É um ponto forte contra a ideia de manipulação posterior. E tem uma consequência trágica ligada a essa precisão toda que eles reivindicam. No mesmo dia da entrada triunfal, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, registra Jesus chorando sobre Jerusalém. E ele diz: "Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora está encoberto aos teus olhos, porque não conheceste o tempo da tua visitação." Nossa, que palavras duras. Muito duras. Segundo essa interpretação, Jesus estava responsabilizando diretamente a liderança de Jerusalém por não reconhecer aquele dia específico que Daniel teria apontado. E ali mesmo ele previu a destruição da cidade, que aconteceu décadas depois, em 70 DC, pelos romanos. Forte isso. Quer dizer, a fonte usa essa suposta precisão matemática não só como prova da profecia em si, mas também para explicar o julgamento que veio sobre Jerusalém depois. Exatamente. Para a fonte, é uma demonstração da divindade de Cristo por ter cumprido a profecia à risca, e também da confiabilidade da Bíblia. Mostraria um Deus que atua na história com um plano preciso, detalhado. Agora, é importante notar o que vem depois, no versículo 26. Certo, porque a profecia fala de 70 semanas no total, né? Mas a entrada triunfal marca o fim da 69ª. O que acontece depois disso? Então, o versículo 26 diz que depois das 69 semanas, o Messias seria cortado, ou seja, morto, e não teria nada para si. E também fala que o povo de um príncipe que viria depois destruiria a cidade e o santuário. A fonte interpreta isso claramente como a morte de Cristo na cruz, que aconteceu poucos dias depois da entrada triunfal, e a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos em 70 DC. Ou seja, esses eventos acontecem depois da 69ª semana terminar, mas antes da 70ª começar. Entendi. Isso cria um intervalo, então, uma espécie de pausa no relógio profético. Exatamente. É a ideia de um intervalo, uma pausa no relógio profético, que seria o tempo em que vivemos hoje, a era da igreja, entre as 69 e as 70 semanas. Então
O versículo 26 explicaria esse gap, essa lacuna entre as 69 e as 70 semanas. Faz sentido. Exato. E aí o versículo 27, então, descreveria os eventos da 70 semana, o último período de 7 anos que, segundo essa interpretação, ainda é futuro. Falaria de um acordo, uma aliança que seria firmado e depois quebrado no meio da semana, levando àquela abominação da desolação que Jesus mencionou lá em Mateus 24. Entendi. Então, vamos recapitular para ver se eu peguei a ideia central da fonte. A fonte que a gente analisou apresenta uma interpretação de Daniel 9, que defende uma precisão matemática impressionante, quase, que liga dia a dia um decreto persa antigo ao dia exato da entrada triunfal de Jesus. Isso. Essa precisão seria a prova da visitação divina e a rejeição naquele dia específico teria levado ao julgamento posterior de Jerusalém. Exato. E os eventos descritos logo depois no texto, a morte do Messias, a destruição do templo, explicariam o intervalo de tempo que existe antes da última semana profética, a 70ª, que ainda estaria por vir. É isso? Isso resume perfeitamente a linha de raciocínio da fonte. A ênfase toda é na precisão literal e no cumprimento detalhado como uma evidência da natureza sobrenatural das Escrituras, sabe? E a ideia do intervalo entre as 69 e as 70 semana e a natureza futura dessa última semana são peças fundamentais para entender a visão profética que esse material nos apresentou hoje. Fascinante, realmente fascinante. É uma leitura bem detalhada, bem específica, e com implicações muito fortes, né? Isso deixa a gente pensando se essa interpretação específica da fonte sobre a precisão da profecia da primeira vinda e o julgamento por ignorá-la estiver correta, o que isso poderia sugerir sobre as outras profecias bíblicas, especialmente aquelas que falam de eventos futuros. Será que elas teriam o mesmo nível de detalhe, de precisão? E qual seria a nossa responsabilidade hoje em tentar compreendê-las? Fica aí uma provocação para a gente refletir depois. Agradecemos demais a companhia nessa análise profunda de Daniel 9. Foi uma viagem e tanto, né? Até a próxima exploração aqui no The Deep Dive.